Então, gravação iniciada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui. Inicialmente, quero desejar boas-vindas ao professor Alisson, professor bibliotecário, nosso mestre em ciência da informação. Desejar boas-vindas, agradecer muitíssimo pelo convite para estar conosco nesta noite de hoje. O Alisson é bibliotecário, defensor da biblioteca pública, da leitura, dos livros, é um entusiasta da cultura popular, mais precisamente do carnaval de escolas de samba e das quadrilhas juninas. É um estudioso da gestão cultural a partir das experiências de governança e participação social. Ele integra a Comissão de Seleção de Acervos da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, é representante dos servidores e da política de cultura no Conselho Municipal de Política Cultural, no Conselho Municipal da Pessoa Idosa e na Comissão Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania de Pessoas LGBTQIA+. Ele participa do Fórum Nacional de Quadrilhas Juninas e da Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais. O Alisson é mestre em Ciência da Informação pela UFMG, é pós-graduado em Gestão Cultural pela UNA, é um amante de um bom vinho e de um bom lugar para ler um livro, para citar o multiartista poético Djavan. Seja muito bem-vindo, Alisson, é um prazer ter você aqui. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Boa noite, Manuele, boa noite a cada um, cada uma. Obrigada aí pela apresentação. É muita coisa, né, que a gente é ao mesmo tempo. Para mim é uma alegria estar aqui falando um pouco, né, da minha experiência, da minha vivência enquanto bibliotecário. Eu formei nos idos anos de 2004, então já tem 2 décadas aí de formada, apesar de que eu só comecei a atuar como bibliotecário de fato em 2010, quando eu ingressei na Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. E eu vou fazer minha autodescrição, para caso alguém não esteja me vendo, caso alguém tenha baixa visão ou pessoa cega presente. Eu sou um homem pardo, de feições anegradas, nariz grande, lábios grossos, tenho uma barba espessa, escura, com alguns fios brancos, estou com o cabelo curto, estou com a blusa cinza chumbo, e atrás de mim tem uma coluna de concreto e algumas roupas no varal, porque eu estou na casa da minha mãe. E aí, vamos lá, né? Eu vou abrir a apresentação aqui, aí eu vou na apresentar, né? Vou voltar no começo aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Está aparecendo sim, Alisson. Eu não sei, eu tenho a régua aqui, tá? Não sei se está aparecendo no meio para vocês, ou só para mim. E aí, né, esse momento, a gente vai falar um pouco de experiências de promoção da leitura em centros culturais, e aí estão as minhas atribuições enquanto analista de políticas públicas, bibliotecário e mestre em ciência da informação. Eu começo trazendo uma afirmações sobre o que é leitura, né? E a gente tem um primeiro conceito, uma primeira compreensão, que é a decodificação, né? De uma compreensão aqueles que os decodifica. E para além dessa decodificação, né, desse ato quase que mecânico, tem a questão do entendimento, da compreensão dos textos lidos, e aqui diz que a leitura ela pode ser solitária ou pode ser compartilhada, né, que serve a múltiplos propósitos, desde o aprendizado, entretenimento, até o desenvolvimento crítico e intelectual. Lamentavelmente, nós estamos, né, numa sociedade cada vez menos leitora,
principalmente a realidade brasileira, e que nos faz menos críticos e menos intelectualizados. Então, a gente tem grandes campanhas para que as pessoas, né, retornem ao, à leitura e ao objeto livro, né, seja num dispositivo eletrônico, o seu próprio formato. É importante a gente manter essa prática, e é a meia-culpa, né? Eu tenho lido pouquinho. Alisson, você está aí ainda? Parece que travou. Escritura para além. Oi, desculpa, você não está me ouvindo? Isso deu uma travadinha de leve e a sua apresentação ainda está na primeira tela, tá? Ah, tá. E agora, voltou? Não, ainda está na tela inicial, onde você colocou o título, né, e seu nome. Será que eu volto aqui? Deixa eu tentar passar para frente, então. Tá. Foi para a tela 2? Não foi, Alisson, ainda. Deixa eu pôr o PDF, então talvez seja mais. Ele está com alguns erros, mas talvez a apresentação dele fique melhor. Deixa eu ver aqui. Apareceu aí? Sim, Esse é o um PowerPoint. PowerPoint. Deixa eu ver se agora a gente consegue. Vamos tentar. Eita. Tenta com o mouse primeiro e depois tenta com o teclado. Costuma funcionar. O meu laptop é aquele mouse que é um quadradinho, né? Então, vamos lá. Passou para o 2? Sim, agora deu certinho. Então, vamos lá. Estão vendo aí o que é a leitura? Sim. Você olha aí, você passa para a pessoa. Então, retomando, né, essa fala que Não eu vai passar. estava vendo sobre as dificuldades, né, e as limitações que a gente tem enquanto realidade brasileira, principalmente, da população pouco leitora. Daí a grande importância de termos espaços e ambientes que estimulem a, a leitura, para além das leituras obrigatórias, né, para além da decodificação no ambiente escolar, que é, sem dúvida, muito importante, mas outros espaços que possibilitem a leitura como algo de entretenimento ou de prazer, assim, né? De ter esse contato com a leitura, também são bem importantes. Vamos ver se a gente consegue passar para o próximo slide. Passou aí 2 conceitos? Não está Não, passando? não passou. Deixa eu deixar só no aqui. Acho que aqui vai dar, né? Continua o mesmo texto, o mesmo título que a leitura, só que tem Isso, certinho. 2 conceitos. Então vou ficar só por aqui mesmo. E aqui eu trago 2 conceitos, um pouco antigos, mas que dizem um pouco do que a gente vai demonstrar mais adiante, né? Que
A leitura pode ser compreendida como um processo de interação entre o leitor e o texto, em que o leitor tenta se satisfazer os objetivos que guiam sua leitura, que é o conceito de Solé, de 1998. E ele destaca a leitura como atividade ativa, na qual o leitor constrói significado a partir do texto, utilizando suas experiências, conhecimentos prévios e expectativas. Ou seja, existe a necessidade de ter esses pré-requisitos, né, que o Solé coloca, para que haja uma leitura eficiente, uma leitura que faça sentido para quem está nesse processo. Tem outro conceito de Koch e Elias, que enfatiza a leitura como processo de construção de sentidos, que envolve a ativação de conhecimentos prévios, compreensão de textos e a capacidade de inferir informações que não estão explícitas no texto. E aí a gente aproxima, né, do conceito de leituras do mundo, né, que é um conceito freiriano, e também a decodificação para além dos signos escritos, né, que a gente tem exemplos de livros por imagens, né, que comunicam e são objetos de leitura, tal qual um livro escrito. Principalmente se a gente falando de públicos infantis, né, das infâncias. Por que promover a leitura? E aí, eu vou fazer uma pausa para dizer um pouco de como foi essa experiência a partir da Fundação Municipal de Cultura, né? Quando eu assumi em 2010, os centros culturais de Belo Horizonte, né, pertencem à estrutura da Prefeitura Municipal. Atualmente, a gente tem 17 centros culturais. Belo Horizonte é dividido em 9 regionais administrativas. E esses 17 centros culturais estão distribuídos de maneira desigual pelas regiões administrativas, mas cada uma das regiões tem pelo menos um centro cultural. A maioria deles tem 2, alguns tem 3, e a regional do Barreiro, que é um distrito de Belo Horizonte, tem 4 centros culturais. Esses centros culturais, eles estão situados próximo a regiões periféricas, alguns têm uma conformação mais central, e outros estão bem inseridos em periferias. Exemplo, a gente vai ter aqui todos os que eu trabalhei, dos 4 que eu trabalhei, só apenas um que não está em contexto periférico, os outros 3 sim. E aí a gente lida, né, nesses centros culturais, principalmente os que estão em contexto periférico e tal, com as carências múltiplas, né? Tanto do ponto de vista, né, da nossa atribuição primeira, que são as questões vinculadas à leitura, à biblioteca, o acesso à informação para geração de conhecimento, quanto outras carências, né? Carências afetivas, psicológicas, sociais, né? Vulnerabilidades também. E muitas vezes o espaço da biblioteca é esse espaço de acolhimento, de aconchego. Então, às vezes, a pessoa que vai à biblioteca, ela quer estar ali, né? E assim, na minha dissertação de mestrado, né, eu fiz entrevistas para aprender histórias de vida e relações dos usuários com a biblioteca, em alguns dos relatos, assim, são até bem emocionantes. Depois, quem quiser, eu posso deixar a referência aí para dar uma olhada. Alguns dos relatos dizem que as pessoas se encontram no espaço da biblioteca, no ambiente da biblioteca, né? E
Então, é importante que aquilo faça sentido. Então, a promoção da leitura ela vem nesse objetivo, de que aquele espaço e aquela atividade que aquele espaço oferece faça sentido para aquele usuário, aquele utente, né? E aí a gente traz algumas dos indicativos que são obtidos através da promoção da leitura, né? Que é o acesso democrático ao conhecimento, as bibliotecas públicas proporcionam acesso gratuito a uma vasta gama de materiais, e aqui em Belo Horizonte a gente tem a felicidade de termos, como a gente vai ver adiante, essa promoção como uma política pública, né, para além de uma política de governo, uma política que já está estabelecida, o desenvolvimento intelectual, né, que é a leitura é uma ferramenta fundamental. Oh, desculpa. A leitura é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento cognitivo e crítico, né, como eu disse anteriormente. Tem mais coisa aqui. Inclusão social. Bibliotecas públicas desempenham um papel importante na inclusão social, criar espaços de convivência e aprendizado para todos e todas, né? Que a gente vai ver aqui numas coisas bem legais, como que e também no percurso, né, de mais de uma década aí como bibliotecário, como esse mediador de leitura, quais foram as minhas experiências e as percepções que eu tenho desse universo, principalmente nessa questão da inclusão social. E decorrente disso, né, o fomento da cidadania, leitura amplia o repertório cultural dos indivíduos, promovendo senso crítico e participação ativa na sociedade, que também esses dois itens aqui estão embasados pela professora recém-aposentada, né, Orlando Jaramillo, que ela diz que as bibliotecas públicas elas são espaços de autonomia, de participação e de convivência, né? Então, é importante que as bibliotecas públicas elas sejam realmente esses espaços, né? De proporcionar autonomia para os sujeitos, proporcionar uma convivência, uma sociabilidade entre os sujeitos que estão ali pertencentes àquele espaço, mesmo que momentaneamente, e o espaço em que ele possa desenvolver esse senso crítico e essa participação ativa na sociedade, que ele possa se embasar a partir do que a biblioteca oferece, para além do suporte livro, né? É algo que eu acredito e, e, e defendo, né? Como disse aí na minha apresentação, defensor da biblioteca pública. E a preservação da cultura, promover a leitura, as bibliotecas também contribuem para a preservação da cultura e da memória coletiva, né? No manifesto da Unesco sobre bibliotecas públicas, existe essa atribuição, né, da biblioteca enquanto esse repositório da memória local, da memória social. Então, é importante que nessa constituição, né, de biblioteca pública situada em determinado espaço, que a biblioteca ela possa coletar e receber e acolher e fazer sentido para essa comunidade do seu entorno, né? Seja através de demandas de acervo que essa comunidade pleiteia ali naquele espaço, seja a partir de coletas de material produzido com e para essas populações, que vai de algo bem simples, aí no meu exemplo recente, a gente tem o espaço frequentado muito por crianças, e essas crianças, às vezes, elas fazem desenhos maravilhosos, aí a gente vai coletando, um dia esses desenhos, eles passam a fazer parte de algo que a gente realiza no espaço, como, por exemplo, a gente faz um painel e coloca esses desenhos lá, e aí as crianças ficam se reconhecendo, algumas deixam assinado. Eu sempre
peço para que eles assinem os desenhos, aí alguns escrevem o nome meio rabiscado, outros não querem, mas isso diz um pouco sobre as pessoas e cria uma memória afetiva marcante, né? Que a gente tem, às vezes, adolescentes ou até adultos que retornam àquele lugar e falam, eu vim aqui, fazia isso, fazia aquilo. E isso também é uma forma de preservar a cultura, porque a cultura é aquilo que reúne as pessoas e diz sobre elas, né, o aspecto cultural. Portanto, as bibliotecas desempenham um papel central na promoção da leitura, impactando positivamente o desenvolvimento pessoal e coletivo, acesso à educação e construção de uma sociedade mais justa e informada. E que bom se a gente, né, pudesse ter em letras garrafais isso em cada biblioteca, e mais do que isso, essa construção de uma sociedade mais justa e informada, né, é uma necessidade em tempo de tantas fake news, né? Então, esse suporte informacional tecnológico, ele permite uma atualização constante e um impacto negativo dele é exatamente isso. É a desinformação que vai causando esses suportes. Enquanto o conhecimento lastreado por uma biblioteca, ele passa por todo um crivo, né? Desde quando ele foi concebido lá atrás, desde esse processo editorial, processo de finalização, de distribuição e também o processo de aquisição, né? Como foi dito aí na minha apresentação, eu faço parte da comissão de seleção de acervos. E a gente tem critérios pré-estabelecidos dentro da comissão, a gente tem limitações que são da coisa pública, né? Inclusive, talvez no momento de perguntas a gente pode aprofundar um pouco nisso, nessas limitações que a gente encontra. Desculpa. Mas essa informação legitimada por essas várias camadas, ela é mais difícil de ser quebrada, né? Só quando ela é posta de lado, como às vezes tem acontecido, e às vezes até estimulado. A gente tem visto movimentos contrários, né? Movimentos positivos de estímulo à leitura, principalmente aí a figura digital aí brasileira que a gente pode citar recentemente, o Felipe Neto, né? Juntamente com sua empresa aí de informação e mídia, eles têm estimulado clubes de leitura, né? Algo que a gente pensa assim, nossa, isso não ia acontecer nunca mais no Brasil, e as coisas estão retomando, e que bom que esses exemplos positivos espero que sejam multiplicados e cada vez mais adotados. Aí a gente entra na política da leitura, promoção da leitura como política pública. O projeto de promoção da leitura foi criado em 2012, então é algo que eu vi nascer dentro da Fundação Municipal de Cultura, que foi em substituição a um projeto, acho que não coloquei aqui, chamado Sentidos do Verbo. Era um nome até bonito, mas que estava sendo mal utilizado ou utilizado de maneira deslocada, não falando apenas sobre leitura, então a coisa foi dividida, né? Então passou a se nomear pelo óbvio, né? E aí surge esse projeto de promoção da leitura, que foi na perspectiva de realização de ações orientadas ao acesso e promoção da leitura e escrita, valorização da literatura de forma descentralizada na cidade de Belo Horizonte, envolvendo especificamente as 22 bibliotecas da Fundação Municipal de Cultura. E aqui tem algumas previsões desse projeto. É fundamental dizer que ele surge num momento em que ainda não tínhamos o WhatsApp, né? E assim, o Instagram era só imagens, né? A gente ainda no Facebook, 2012. Aí você olha e fala assim, nossa, é mesmo, né? Eu ainda estava lá no Facebook. A gente estava acompanhando, alguns ainda estavam velando o Orkut, né? Mas o Orkut já tinha se acabado nesse ano de 2012. E aí a gente
a gente tem aí esse desenvolvimento do tecnológico, né? Dos smartphones cada vez mais coloridos, cada vez mais potentes, com mais recursos, e aí a gente vem nessa contraforça, né? De promover a leitura, tendo em vista que o ambiente escolar, por si só, ele é extremamente importante, mas ele não dá conta de estimular a leitura para além das formalidades, né? Quando existem percursos individuais, e aí eu fui um adolescente, um jovem que sempre frequentei a biblioteca das escolas por onde eu passei, é difícil para os educadores estimular essa leitura. E aí, tendo em vista essa rede de bibliotecas públicas municipais aqui em Belo Horizonte, que existia à época, a gente desmembrou esse projeto Sentidos do Verbo e foi criado o projeto Promoção da Leitura. Aí aqui a gente parte para um momento mais imagético, não sei se está nítido aí para vocês, experiências de promoção da leitura, Vila Fátima. O Centro Cultural Vila Fátima foi o primeiro local onde eu trabalhei como bibliotecário, então foi lá que eu aprendi a ser bibliotecário, a partir do ano de 2010. E aí, como a gente não parte do nada, né, eu agradeço demais aos meus colegas bibliotecários e bibliotecárias que muito me acolheram. Já fui chamado de bibliotecário maluco, mas essa é uma outra conversa. Mas talvez por ter uma coragem assim de, às vezes, lidar com questões que as pessoas ficam empurrando para debaixo do tapete. Mas foi um período muito bom, fiquei lá quase 6 anos, e foi, como eu disse, onde eu aprendi a ser bibliotecário. Tanto a questão, né, de retomar aquela questão da codificação, quanto pensar estratégias de acolhimento dos públicos, né? Como vocês veem aí, o espaço sempre foi repleto de crianças, e fico feliz de saber que até hoje tem essa frequência de crianças, agora filhos de algumas dessas crianças que estão nas fotos, né? E foi muito importante, assim, porque nesse período eu também participei como conselheiro de cultura, participei das constituições das políticas que foram se consolidando dentro da Fundação Municipal de Cultura no que diz respeito à leitura, à literatura, e também essa biblioteca ela foi o objeto da minha dissertação de mestrado, né, do meu estudo, da minha dissertação de mestrado, que eu entrevistei 25 utentes da biblioteca. Foi desafiador, porque no período em que eu fiz a pesquisa, não sei se vocês vão lembrar, teve aquela greve dos caminhoneiros, que faltou tudo, né? Faltou combustível para o ônibus sair para rodar. Então, assim, aí eu tinha que me virar para chegar nos lugares, né? Não tinha ônibus, tinha que ir de táxi, de carona, enfim. Se vocês estão me ouvindo, porque apareceu aqui que eu estava instável, deu alguma travada, ou posso seguir? Pode seguir, Alisson, estamos te ouvindo. Tá, beleza, obrigado. Então, a minha pesquisa, né, ela foi feita entre os anos de 2016 a 2018, entreguei no apagar das luzes de 2018, assim, já estava passando da hora, e, e eu já não estava mais trabalhando lá, né, no Vila Fátima. Quando eu comecei a minha pesquisa,
o meu orientador à época e a coordenadora do curso de pós-graduação sugeriram que eu tivesse um distanciamento crítico do objeto, né? E aí eu já estava com outras questões e aí pedi para ir para outra unidade, que é o que a gente vai ver adiante. Experiências de promoção da leitura em Zilá Expósito. O Centro Cultural Zilá Expósito, ele completa esse ano 24 anos de existência. É o centro cultural de menor área construída, são aproximadamente 147 metros quadrados, mas a experiência que tivemos lá em quase 4 anos foi muito potente, né? Enquanto espaço que demanda muito da biblioteca. No período que eu estive lá, que foi entre os anos de 2016 a 2019, saí de lá também no final de 2019, cheguei como bibliotecário e 4 meses depois fui convidado e aceitei o convite de me tornar coordenador do espaço. Então, eu tinha a dupla função de ser o bibliotecário e também o coordenador do espaço de todas as atividades que aconteciam e tal. Isso teve um lado, né, pesado da questão de ter que coordenar, né, tanto a gestão de pessoas, que eu acho que demanda 60% do nosso tempo, quando coordenador, quanto as atividades artístico-culturais como um todo, incluindo a biblioteca, incluindo processamento técnico, incluindo informatização via Pérgamo. Então, teve todo esse rolê aí nesse período. Mas teve um lado positivo, que é sempre colocar a biblioteca, a leitura, a literatura como um espaço de protagonismo, né? Aí a gente enfrentou um alagamento mesmo da biblioteca, que a gente teve que tirar os livros às pressas, porque o forro começou a lotar de água e água caindo em cima dos livros. Foi uma coisa bem desesperadora. A gente chegou a ter quase mais de 5 centímetros de água no espaço que estava a biblioteca e a gente teve que mudar às pressas. Eu demorei 1 ano para colocar os livros todos no lugar, porque foi muito louco, assim. Então, tivemos perda de acervo por conta de chuva. Então, era esse desafio, né, de vencer barreiras físicas, arquitetônicas, e acolher as demandas da população. O Centro Cultural Zilá Expósito, por ser limite com o município de Santa Luzia, do outro lado da rua já é Santa Luzia, ele tem uma demanda muito grande das pessoas que moram em Santa Luzia e que não tem um espaço de biblioteca pública próximo. Então, boa parte do público, eles vêm de Santa Luzia, das mais variadas faixas etárias, mais variados níveis de compreensão e de leitura, demandando nesse espaço. Ali no entorno também tem o movimento de ocupações urbanas, que é o movimento do Isidora, né, que são as ocupações Rosa Leão, Helena Greco, Vitória e Esperança. E ali bastantes famílias também demandavam a biblioteca como esse espaço, né, de pertencimento, de leitura, enfim. E aí, fazendo desculpa, jus a um percurso que tivemos lá, né, no momento em que eu chego, teve um episódio, assim, nas primeiras semanas, muito emblemático para mim, que chegaram 2 crianças da escola e uma delas escolheu um livro para levar para casa, ela já tinha cadastro e tal. Aí a outra, olhando aquela colega de sala pegando o livro, aí eu perguntei para ela, e você? Você não vai levar livro, não? Aí ela virou
para mim com um olho triste assim e disse: "Não, eu não posso levar". Aí eu fui e perguntei para ela: "Por que você não pode levar?". Ficou instável aí? Voltou? Tá. Eles não fazem chamada, não? Não, a gente. Não, beleza. Voltou sim, Alisson. Aí eu perguntei: "Oi, desculpa. Tá ok?". Tá. Aí eu perguntei para ela por que que ela não poderia levar. Aí ela foi e falou: "Porque eu moro na ocupação". Aí eu, tá. Não respondi naquele momento e fui sondar com os outros colegas de trabalho, né? Por que que ela não poderia levar? E aí o pessoal falou: ah, porque lá é invasão, lá eles não têm comprovante de residência, vai pegar o livro e não vai devolver. Aí eu achei aquilo assim péssimo. Entrei em contato, né, com a coordenadora das bibliotecas na época e busquei uma solução para esse impasse. E aí ela me retornou com a seguinte questão: nós estamos fazendo aqui, nós estamos enfrentando essa mesma questão, né, de pessoas que não têm um comprovante de endereço, porque a biblioteca, né, infantil e juvenil de Belo Horizonte, ela ficava situada no bairro Santo Antônio, que é na região sul, quilômetro quadrado mais caro de Belo Horizonte, e ela vai para a Praça da Estação, que é no hipercentro da cidade, de frente para a Praça da Estação, de frente para uma população gigantesca de população em situação de rua. Aí ela falou que estavam, sim, realizando esses empréstimos para as pessoas que não têm comprovante de residência. E aí a gente conseguiu resolver a situação das pessoas que moravam na ocupação à época, porque agora todo mundo já deve ter seu comprovante de residência e tal. Nós estamos falando de 2016, quando o movimento de ocupações devia ter uns 3, 4 anos que estava lá. E aí a gente teve crescimento gigantesco das pessoas que utilizavam a biblioteca enquanto espaço de leitura, enquanto espaço de convivência, enquanto espaço de pertencimento, e, coincidentemente, era o público que mais devolvia os livros. Era o público que menos tinha perda de acervo, os empréstimos a partir do pessoal da ocupação. E aí a gente fez uma conceituação por becos, porque tinha que constar obrigatoriamente um CEP, e a CEP, e aí fez para que aquelas pessoas pudessem acessar e ter acesso aos livros e o suporte livro levar para suas casas. Aí a gente tem duas imagens, né? Eu com dois adultos lá fazendo uma pesquisa específica e um momento de leitura com crianças. A gente tinha uma creche, existe essa creche, né, André? Uma creche ao lado do Centro Cultural, que já funcionou onde é o Centro Cultural hoje, e que a gente tinha atividades muito em parceria com eles, e tanto aí a gente avançou para outros públicos, não apenas as crianças, mas também as famílias dessas crianças, e foi uma experiência muito bacana. Aqui a gente tem mais... Então, o que é isso que você está usando? Eu quero. Aí a gente tem outros exemplos, né, atividades que aconteceram, envolvendo leitura e música, né, essa imagem aí com a Juju, Bistrô da Juju, que é a Juliana Anselmo, foi super parceira em muitas atividades, agora ela tem dedicado a outras frentes, né, fazendo leituras mais com os netos, mas foi uma parceira por muitos anos. A gente se conheceu quando eu estava ainda no Vila Fátima, e ela foi como voluntária em alguns momentos, ou em outros momentos como pessoa contratada para desempenhar atividades lá
Enzila Espósito. Desculpa. E a gente tem aqui, na outra imagem, eu aí de amarelo, e outras pessoas, no momento de leitura com autores de livros e blogueiros também, pessoas que estavam nessa mudança, né, entre blog, livro, e do desenvolvimento da escrita a partir da internet. Aí a gente tem o período da pandemia, que foi 2020, né? Teve pontos mais altos aí da pandemia, em que a gente ficou totalmente isolado, né? E que bom que a gente conseguiu superar esse período, mas nós, enquanto profissionais, a gente ficou ali ansioso para desenvolver alguma atividade que pudéssemos interagir com seus públicos, com os nossos públicos, né? E aí a gente, desculpa, a gente teve alguns momentos de desenvolvimento de atividades virtuais, né? E fruto desse período é algo como as que aqui estamos tendo neste momento. Peço desculpa, viu, gente, porque eu estou meio rouco, tossindo, uma tosse persistente aqui que às vezes incomoda. Mas vamos seguindo. Aí a gente tem aqui o Vila Marsola, que é o centro cultural que eu estou atualmente como bibliotecário, aí não mais como coordenador, como bibliotecário. E aí a gente tem esse retorno no início de 2022, que a gente está ali saindo de outra onda crítica da pandemia do Covid, então a gente retorna aos espaços, ainda com esse uso de máscara, né, ainda com distanciamento. A gente tem ali as bibliotecas vazias, né, e no meu caso específico eu estava conhecendo um espaço que eu nunca tinha trabalhado e ainda nesse contexto pandêmico, né, pós-pandêmico e ainda pandêmico. Então, foi um período inicial bastante desafiador de restringir a presença das pessoas, exigir que tivesse máscara, exigir que passasse álcool, todo aquele protocolo, né, de acolhimento às pessoas e, ao mesmo tempo, de preservação das saúdes e das integridades. E aqui a gente tem experiências mais recentes, né, já com a população vacinada, já com o desenvolvimento das pesquisas eficiente aí, superado esse período mais crítico da pandemia, e que a gente retoma, né, a questão de estimular a leitura no público infantil. A gente tem, desculpa, 2 momentos com as crianças da EMEI, né, que é a Escola Municipal de Educação Infantil, que fica ao lado do Centro Cultural. Então, foi assim, uma quebra de barreiras, porque antes de eu estar lá, dificilmente haviam programações em parceria, e isso se estreita a partir de 2022, até com essa busca da educação infantil por alternativas de atividades para aquele público, e também alternativas nossa, enquanto centro cultural, enquanto equipamento público, de capitanear públicos, né? Então, a gente fez essas atividades aí em parceria. Esse ano de 2024 está um pouco mais esvaziado, mas no final de 2022 e ao longo do ano passado, 2023, a gente tem bastantes atividades em parceria com essa EMEI, que está ao lado do Centro Cultural Vila Marsola. E aí tem 2 momentos, um de leitura e o outro das crianças manuseando cada um livro. E aqui a gente tem
né, um espaço repleto de crianças, adolescentes. Aqui é um período de férias, então as crianças liberadas, né, daquele ambiente de escola e tal, frequentando o centro cultural para colorir, né? Você vê que a maioria aí estão com folhas, desenhos, alguns transitando, outros apenas estando ali, permanecendo, que é o que eu disse, a biblioteca como esse espaço de participação, de autonomia, de ressignificação enquanto sujeito. Mas eu acho que eu botei. Quando tiver, nós faz um quadro misterioso. E aqui eu encerro, né? Trouxe as referências aí dos dois textos que eu citei. Agradeço a oportunidade e fico à disposição caso tenha alguma questão a ser colocada. Muito obrigado. Alisson, eu que agradeço pelo compartilhamento da sua experiência tão rica, viu? Cada um dos centros culturais com a sua realidade, né, com o seu contexto. Eu imagino os desafios, né, para tornar natural, né, para cada membro de comunidade a presença da leitura, dos livros, da literatura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre essa adequação ao contexto de cada comunidade. E queria comentar sobre o Centro Cultural Zilá Expósito. Quando eu estava ministrando uma disciplina na UFMG, Introdução à Nova Biblioteconomia, que foi o meu tema de pesquisa do doutorado, eu recomendei aos alunos que não entendiam o que era a nova biblioteconomia visitar o Centro Cultural Zilá Expósito. Eu falei, você tem um exemplo material do que a gente chama, né, de nova biblioteconomia, é esse centro cultural, né, que é essa parceria, né, que se estabeleceu junto com a comunidade, né, esse relato tão rico que você trouxe, né, de acolher as pessoas que ainda não tinham um CEP, né? Porque o mais importante não é ter CEP, né? É fornecer essa oportunidade das pessoas de leitura, de poder manusear o livro, de poder fazer parte daquele espaço, né? Sentir que aquele espaço é seu. Então, vamos lá, sobre essa questão que você colocou, né, de lidar com diferentes públicos, diferentes contextos. Eu acho que é fundamental a gente fazer um processo imersivo na realidade local. Quando eu chego, né, no Vila Fátima, eu estava ali totalmente cru, né, de tipo assim, como que eu vou ser bibliotecário e tal. E nesse momento, os demais bibliotecários e bibliotecárias, né, que o nosso público de bibliotecárias é maior, as bibliotecárias e bibliotecários me ajudaram muito, né, tipo assim, dando dicas, dando relatos de experiências, e ali eu fui colocando as minhas habilidades, né, a serviço daquela comunidade, a serviço da biblioteca, da leitura, da literatura, e, e criando também laços de reconhecimento no ponto da forma de ser visto e ver a comunidade com os olhos dela, ver a biblioteca com os olhos da comunidade. Tanto que é o que eu trouxe na minha dissertação do mestrado. Quando eu vou para Zilá Expósito, né, que bom que a gente já fomos uma referência, né, e eu pude participar desse processo, né, de referenciação do Centro Cultural Zilá Expósito no período que eu estive lá. Eu já estava, né, digamos assim, experiente, mas era uma comunidade diferente, né? Os desafios eram diferentes, como eu relatei a questão das populações que não tinham CEP, era diferente porque tinha pessoas de outro município, que às vezes a política pública que é municipal de Belo Horizonte não tinha um compromisso primeiro de atender, mas a biblioteca ela é extramuros, extralimites, então
aí a gente acaba que busca estratégias para que aqueles públicos não saiam sem o devido atendimento, né? Eu acho que é um pouco disso. E quando eu vou para a Vila Marsola, que eu acabei não falando, mas posso explanar aqui, a gente tem uma realidade diferente, a gente tem uma realidade pós-pandêmica, a gente tem uma realidade de uma população muito menos leitora, né? Infelizmente, o contexto educacional das escolas ali do entorno não favorece, né? Assim, eu sei que a educação é desafiadora, né? Para as minhas colegas e meus colegas professores e professoras, mas ainda teve a pandemia, né? Muitas pessoas pegaram Covid, dentre as consequências do Covid, tem essa dificuldade de aprendizagem, essas limitações que aumentaram na população global como um todo, diminuição da expectativa de vida, aumento de questões psicoemocionais, né? Então, tudo isso cai como ingredientes de um grande caldeirão que dificulta esse ambiente favorável à leitura e à literatura, né? Então, a gente tem uma população leitora em Vila Marsola muito pequena, né? A gente tem uma resistência da comunidade do entorno em reconhecer o espaço do Centro Cultural como um todo, como um espaço delas. Muitos são saudosistas do antigo campinho de futebol que existia lá há quase 20 anos atrás, mas ainda tem esse saudosismo. E a gente tem uma limitação geográfica também, porque é um centro cultural que está no topo de um morro e que o morro só aumenta depois dele, então, geograficamente, não é interessante o espaço onde ele está situado. Então, tudo isso influencia, né, na atividade que a gente tem ali normal. A gente tem uma população que começa a trabalhar jovem, né, 16 anos, que é uma realidade também dos contextos periféricos. Então, tem essa lacuna entre as pessoas, né, que estão ali na biblioteca e começam a trabalhar, começam a estudar, e aí tem que fazer escolhas na vida, e aí partem para outros percursos que não... e percursos que muitas vezes o livro, a leitura, o espaço da biblioteca, ele se esvai. Mas é isso, eu acho que é fundamental essa imersão de conhecer o público para, a partir desse conhecimento, lidar com essas realidades. Tem umas pessoas aí que querem perguntar. Pode... Perfeito, Alisson. Bom, tem duas pessoas aqui que já levantou a mão, mas eu não posso deixar de dar uma passeada aqui pelo chat para ler para você. Muitas pessoas elogiando, agradecendo pela sua fala. Vou ler algumas aqui para você, tá? O Mauro Melo falou que é uma ótima experiência e inspiradora, obrigado. Maria Aparecida, aula excelente. Ilza, foi maravilhoso. Késia, fazer leitura com crianças é um máximo. A Mônica, parabéns pelo trabalho, Alisson. Maurílio Santos, foi top a palestra de hoje. A Ruth, experiência e inspiração, obrigada por compartilhar. Sol Falcão, maravilhoso, sou bibliotecária de primeira graduação. É maravilhoso, é algo incrível esse relato. Marcelo, que está com a mãozinha levantada. Essa pessoa é maravilhosa, o Alisson. Andréa Martins, ótima palestra. Heloísa, Alisson, obrigada. O encontro em bibliotecas, especialmente em Zilá Expósito, foi precioso, pois foi possível provocar o protagonismo feminino. Juliana Vitória, obrigada, professor, por compartilhar sua vivência e história. Cris Cabral, aula muito boa, leve, de boa clareza para o nosso entendimento, top, obrigada. Elaine, parabéns, esse semestre vocês estão me surpreendendo com esse tema, cada dia um aprendizado. Marli, parabéns, aula maravilhosa, leitura com crianças é maravilhoso, ver como elas viajam. Eu estou tentando selecionar, mas é porque são muitos elogios e eu não posso deixar que o Alisson saia daqui
sem ver todos esses comentários, tá? A Deise, parabéns, gratidão, gratidão. Audileia, maravilhosa aula. Então, deixa eu ver aqui. A Eide, sempre amei biblioteca. Na minha época era muito incentivada para ler. Tinha competições de quem lia mais. A Raquel comentou que gostou mais bastante, um grande conhecimento. A Sol comentou, é uma pena que as políticas públicas invistam tão pouco para as escolas. É um aumento gigantesco de resolução de questões socioemocionais nos adultos e crianças. Elaine comentou que faz um trabalho de monitoria com um rapaz especial, e cada dia ela aprende mais com suas reações. Tem só 6 meses que estou trabalhando com eles. Outro dia foi comentar com outro monitor que já trabalha com eles, de um deles, como tem um sorriso lindo. Para minha surpresa, ele me respondeu que nunca viu ele sorrir. Eu fiquei muito feliz em estar contribuindo com isso, sendo que até a professora deles falou comigo que eles ficam numa felicidade quando me vê chegando na van. Então, são vários relatos aqui sobre leituras, sobre aprendizado, sobre como a sua fala, Alisson, foi importante para as pessoas resgatarem experiências pessoais e experiências de trabalho. Vou passar a palavra para você, Alisson, se você quiser fazer algum comentário, e em seguida para o Marcelo poder falar. Aí eu que agradeço aí pela possibilidade de contribuir a partir da experiência que eu tive e continuo tendo, né? Porque é sempre um desafio, né? Como eu disse em algum momento aqui da minha fala, a gente está num país de poucos leitores, né? Eu mesmo tenho me cobrado essa necessidade de ser um leitor para, a partir disso, poder estimular outras pessoas a lerem, né? Então, assim, às vezes a gente está na dinâmica do trabalho, faz aquela leitura muito funcional, superficial, quando vai selecionar um texto para fazer alguma atividade, seja com público adulto, seja com público infantil, mas e aquela leitura de você pegar um livro e começar a ler? Né? A gente sabe aí, tem na literatura do Daniel Pennac os direitos do leitor, direito de pular página, direito de interromper a leitura, mas a gente precisa se permitir a viver esses direitos do leitor, né? Então a gente precisa ter esse contato com o livro, seja ele num dispositivo eletrônico digital, seja ele no formato livro físico. É isso. E obrigado pelos elogios, gente. Perfeito, Alisson. Você tocou num aspecto muito importante, né? Porque a gente gosta de incentivar a leitura, gosta de falar da importância da leitura, dos livros, da literatura, mas antes de qualquer coisa, a gente precisa ler, né? Nós precisamos ser bons leitores para estimular que essas pessoas sejam boas leitoras também, né? Vou passar a palavra agora para o Marcelo. Alisson, está escutando? Queridos, vocês elogiaram muito pouco. Vocês não conhecem essa pessoa de perto, eu conheço. E essa é uma pequena parte da experiência dele. Isso tudo é muito mais profundo, isso é tudo muito mais robusto. Somos amigos pessoais, sim, né? Somos 2 delegados de cultura por Minas Gerais na 4ª Conferência de Cultura. Alisson, eu estou voltando para o curso, tá? A gente faz pouca coisa, eu resolvi voltar para o curso de artes visuais. E o Alisson fala uma verdade, às vezes a gente é empurrado pelo trabalho da gente para uma leitura muito técnica. A gente acabamos de receber 280 páginas domingo em relação a tudo que acontece. É lei, é formatação, e é prestar atenção em tudo isso que a cultura proporciona para a gente. Porque o Alisson não falou só de biblioteca. Né? Ele está falando do poder que a cultura tem de penetração, de arrebatar, de incluir, né? de passar várias fronteiras. Então, isso é a mágica da cultura. Literatura é, de verdade, um grande meio, é um grande princípio, meio e fim para a cultura, não tem acordo. A cultura começa pela leitura. Então, querido, é um prazer estar com você aqui de novo. E a gente tem que ir se falando, né, seu Alisson? Você tinha que ter vindo para cá na Feira do Livro.
Ô, Marcelo, muito obrigado aí pelas palavras. Que bom, né, que as conferências dos níveis estadual e federal, né, possibilitaram essa nossa aproximação. Pode deixar que eu vou me programar para estar na próxima feira literária. Vou como público, se não for como convidado, vou como público. Inclusive, me sinto representado pelo Samuel Medina, que teve aí, né? Meu colega de Fundação Municipal de Cultura aqui, tem livros publicados, é uma pessoa bem atuante, e que eu me sinto bastante contemplado e representado por ele. E que bom que é isso mesmo, né? Se a gente for pensar que todas as linguagens artísticas e culturais elas têm a possibilidade de fazer registros escritos, então a gente sabe que a leitura ela está permeando todas essas áreas. Muito obrigado pelas palavras aí, Marcelo. Meu querido, um beijo. Maravilha. Marcelo, muito obrigada, viu, pela contribuição. Ressaltou em grande relevância, né? Nós não estamos falando aqui só de bibliotecas, né? Estamos falando de cultura. A biblioteca é esse equipamento cultural importantíssimo, né? Que nos possibilita fornecer acesso à leitura, aos livros, à criação de conhecimento coletivo, né? Vou passar a palavra agora para o Narciso. Ainda não estamos te ouvindo, Narciso. Seu áudio está mutado. Ok, abriu agora aí, ouvindo? Perfeito. Boa noite, professor Alisson, minha professora Emanuele, tem sido aí sempre ajudadora para a gente quando a gente está meio aperreado, né? E ela tem sido esse suporte juntamente com a Adri e os demais. Eu tenho talvez duas situações bem pontuais. Eu me lembro que quando eu era garoto, eu sempre ia para a biblioteca. Local agradável, local bom, mesmo que fosse só para ver as figuras dos livros, né? Mas de alguma forma era um ambiente que eu me sentia bem, juntamente com os colegas da escola. Hoje a gente sabe que isso tem sido muito raro, é bastante raro pessoas serem atraídas, né? Ou que a própria escola, ou até mesmo os pais ou a comunidade, consiga fomentar, né, algum meio para atrair a garotada para os estudos. Então eu coloco aqui em primeiro lugar o seguinte ponto. Hoje a gente somos sabedores que muitos livros eles não trabalham simplesmente só a questão educacional, né, a formação educacional, a formação profissional, mas infelizmente nos tinha um lado, é o lado ideológico, e aqui com muito respeito a quem pensa de maneira diferente. Mas essa formação ideológica estão, de alguma forma, entremeados aos livros, né? Inclusive nas bibliotecas públicas. E a gente sabe que isso é um desafio muito grande. A minha pergunta, dentro disso, qual seria o seu posicionamento com relação a determinados livros que trabalham o que eu penso não ser necessariamente a área educacional, profissional, apesar de que o que está no livro considera-se educação, né, leitura e tudo mais. Mas, mesmo assim, o que é que o senhor pensa a esse respeito? Esse é o primeiro ponto aqui. O segundo, em relação à própria biblioteca, à própria leitura. Alguém falando aí, né? Até me tirou o raciocínio aqui. Então, assim, a questão ideológica é que estão dentro dos livros, e isso é perceptível. A questão hoje também dentro disso é o que trabalhar, de que forma trabalhar para alcançar uma comunidade, a própria comunidade estudantil, para que possa ser atraída ou para que se fomente um meio para que essa juventude que está aí mais ligada na tecnologia
e que não faz questão de ler livros, por ser mais estático do que propriamente as telas, na sua posição, o que a gente poderia fazer aí para trabalhar, para fomentar essa atração dos alunos, né, para a leitura? E a gente tem que fazer esse crivo, né, tem que fazer esse filtro desses livros, inclusive no ambiente. Olhando esses 2 pontos, 2 posicionamentos, como é que o senhor vê isso aí? Ok, Narciso, muito obrigado pelas colocações, pelas indagações. Eu vou, né, tentar responder aí, pensando nessas questões que você colocou, mas não no sentido de gabaritá-las, né? Porque é um ponto de vista. Então, vamos lá. Essa biblioteca, né, como ambiente de convivência, que é a sua experiência, como você disse, ela ainda existe, né? Porém, como a gente tem hoje, né, o desenvolvimento e ampliação dos suportes tecnológicos, celulares, smartphones, ela se vincula menos aos objetos livres, seja um livro de imagem, né, do que antes. Exemplo disso é que as nossas bibliotecas, elas não têm enciclopédia mais, né? Hoje em dia as pesquisas em enciclopédias, elas estão banidas, né? A enciclopédia mais famosa aí, Barça, já está inteirando uma década que fez a sua última edição. Então, não existe mais enciclopédia, não existe mais aquele livro do ano, né, da biblioteca, enfim, dos manuais, os almanaques, muita coisa disso se perdeu. A biblioteca como espaço de formação dos sujeitos, eu entendo o seguinte: existe uma visão, né, de mercado, que as pessoas elas têm que ser preparadas para trabalhar em alguma coisa, né? E dentro dessa dinâmica, a decodificação, a leitura, a compreensão de textos, ela é fundamental. Mas os centros culturais e a experiência que a gente tem aqui em Belo Horizonte, de 22 bibliotecas públicas municipais, distribuídas em espaços diferenciados da cidade, ela possibilita que o sujeito tenha esse contato com essa visão mercadológica, essa visão de preparação para o mercado de trabalho, mas também tenha processos de fruição artística e cultural, né? Então, ou seja, às vezes as pessoas pegam um livro porque elas querem um livro, não é porque aquele conteúdo vai fazer sentido para ele daqui a um tempo, quando ele estiver trabalhando nessa ou naquela área, seja pedagogia, seja medicina, seja como balconista ou seja como gari, né? Às vezes a pessoa ela não tem um trabalho formal. A gente teve experiência de 2 moradores de rua lá em Vila Espósito, e eles passavam lá, pegavam o limite dos livros, devolvia, pegava outros, e foram pessoas bastante frequentes como usuários da biblioteca e tinham um posicionamento crítico, né, de trazer as ideias daquele livro e discutir sobre elas. Quando você fala, né, da questão de ideologias, enfim, não vou... a experiência que a gente tem aqui em Belo Horizonte é trabalhar com o conceito de bibliodiversidade, né? As bibliotecas da rede municipal, da Fundação Municipal de Cultura, elas não têm um aspecto pedagogizante, ou seja, elas não estão a serviço da educação. Então, ela está a serviço da fruição artística, cultural e linguística. Ou seja,
O nosso acervo ele é constituído basicamente de literatura, e aí a gente tem a literatura estrangeira traduzida ou bilíngue e a literatura brasileira, tanto clássicos quanto contemporâneos. E bastantes acervos nas áreas culturais, nas linguagens artísticas e nas manifestações culturais diversas. Então, tem livros de fotografia de fotógrafos famosos mundialmente. Sebastião Salgado, Helmut e outros fotógrafos. Tem livros de obras clássicas da pintura, famosas da pintura. Aí você tem Leonardo da Vinci, Rafael. Você tem um livro que conta a perspectiva de um grupo de dança, tipo Bolshoi, Corpo, que é daqui de Minas Gerais, né? Então, ou seja, isso está presente na bibliodiversidade. Outros assuntos tidos como temas sensíveis, eles estão presentes também, mas não no ponto de catequizar as pessoas para trazer aquilo como certo, mas como uma base para reflexão, né? Então, por exemplo, a gente tem livros que dialogam com a Lei 10.639, né? Que é da literatura afro-brasileira, do ensino das questões afro-brasileiras, e agora com a atualização da lei dos povos indígenas, né? A gente tem livros que abordam as questões das diversidades humanas, de relações homoafetivas, sejam dois homens, sejam duas mulheres. Então, tem livros de literatura sobre isso, tem livros de sociologia sobre esses aspectos, tanto da questão das afro-brasileiras quanto indígenas, tanto teoria quanto literatura, nessas áreas, que são livros pouco encontrados em ambientes escolares, são livros que estão muito lidos, né, dos últimos anos, livros premiados, né? Então, tudo isso faz parte do conceito de bibliodiversidade, que é um conceito que a gente trabalha. Como eu disse, a gente não trabalha nem com aspecto pedagogizante, nem doutrinador, ideológico. Esses livros estão lá para serem ofertados para esses públicos. Se ele quiser fazer a leitura, se não for um livro que tenha um estabelecimento de classificação indicativa, se não for um livro que é mais para o público adolescente e jovem, menos para o público infantil, ele vai estar lá disponível para todos os públicos. E dentro dos livros infantis, a gente tem livros que trabalham as questões sentimentais, as questões de pais separados, as questões de mães solteiras, as questões de preconceito por cabelo, né? Preconceito porque essa cor é diferente da minha, porque um é morcego, o outro é elefante, e aí a gente vai trabalhando essas questões da inclusão já nas crianças, mas nada disso com o caráter doutrinador, pedagogizante, ideológico. Está ali como um livro a ser lido e ser apreendido e trabalhado para o público, né? Da leitura para além da profissionalização, já falei, formas de trabalhar para alcançar a comunidade para além das telas, que é o público jovem. É o nosso grande desafio, né? Enquanto bibliotecário, não só eu, mas como das bibliotecárias e bibliotecários que estão na rede de bibliotecas municipais dos centros culturais e outros equipamentos. Alguns museus também têm bibliotecas de acesso ao público, e o Centro de Referência das Culturas Populares e Tradicionais também tem biblioteca de acesso ao público aqui em Belo Horizonte. É o desafio de cativar essa população jovem adolescente. E aí, trabalhando com o aspecto de cultura, que é aquilo que reúne pessoas, que agrega pessoas,
trazendo esse conceito de cultura para as nossas realidades, das nossas bibliotecas de centros culturais e de equipamentos culturais, é trazer nos seus acervos assuntos que digam sobre aquelas pessoas. Então, se a gente está lidando com o jovem, a gente tende e tem que e pode estabelecer o acervo e essa aproximação a partir de algo que diz sobre aquele jovem, aquele adolescente. E isso a gente encontra tanto em livros contemporâneos como em livros clássicos, né? Assim, às vezes as pessoas elas querem um livro de suspense, de terror, por exemplo. Aí você tem tanto um Rodrigo Lacerda, que é um escritor contemporâneo, como você tem um H.P. Lovecraft, né, que é uma coisa... Você tem um Edgar Allan Poe, que são leituras extremamente cativantes, né? A gente teve recentemente o exemplo de uma influenciadora que elogiou o Machado de Assis, elogiou a literatura brasileira, né? Então, isso viralizou. Quem é esse Machado de Assis? Quem é o Machado? É amolado ou é cego? Então, e isso propicia buscas, né? Das pessoas a querer saber quem é esse autor que a pessoa lá fora elogiou tão bravamente. E aí, assim, partindo para uma compreensão um pouco mais pessimista, só para dizer um pouco desse momento que a gente está vivendo, né, pós-pandêmico, e assim, se eu for olhar para um olhar um pouco mais pessimista, eu vejo que a gente está vivendo uma nova idade das trevas. Aí estou remetendo àquele conceito lá da Idade Média, de Idade das Trevas, que era o quê? Era um público extremamente pequeno, reduzido, que tinha acesso à leitura, que tinha acesso ao suporte livro, e a população, grande população, vivendo de subsistência, vivendo para se alimentar, para trabalhar, para nutrir, e vivendo do burburinho, da fofoca, do que o outro disse sobre aquele, vivendo dos grandes crimes que aconteciam ali entre aquela população. Se eu for olhar para um aspecto mais pessimista, a gente está numa novidade das trevas, porque o suporte tecnológico nada mais é do que um palimpsesto, né? Que é aquela tabuinha de barro que você escreve alguma coisa, depois você passa o pano úmido, apaga o que está escrito e escreve outra coisa por cima, né? Então, para remeter vários conceitos da biblioteconomia aqui que a gente já estudou há mais de 2 décadas atrás. A gente está vivendo isso, infelizmente, né? Então, essas pessoas que têm acesso à leitura, que valorizam a leitura, elas estão se tornando cada vez um público mais restrito. E eu acho que essa grande população, essa massa, só vai enxergar isso a hora que a tecnologia acabar e ela perceber que ela não tem nada em volta, ou que o conhecimento dela for tão reduzido ao passo que ela não vai conseguir ler uma bula de remédio, não vai conseguir ler uma placa. As pessoas já não leem as placas, né? Que ela não consegue entender o nome de um ônibus que não esteja digitalizado. Se estiver escrito ali, ela não conseguir decodificar, aí sim as pessoas vão se dar conta de que a leitura fez falta em alguma etapa da vida. É isso. Alisson, perfeito as tuas colocações. Você falou várias coisas aqui que poderiam ser esmiuçadas, né, em novas discussões, com novos pontos de vista, que poderiam ser embasadas de outras formas, né, seguindo a sua linha de raciocínio e outras linhas de raciocínio. Muito rico mesmo tudo isso que você disse. Eu acho que só para completar o que você mencionou, né, é que é preciso que todos compreendam que existem várias tipologias de bibliotecas, né, e que cada biblioteca tem uma finalidade, tá? E o Alisson contou aqui a experiência dele com centros culturais, bibliotecas de centros culturais, que tem uma pegada muito similar às bibliotecas públicas, né? De certa maneira. Então, o público que frequenta uma biblioteca pública, ele é distinto do público de uma biblioteca universitária, de uma biblioteca escolar, né, do público da biblioteca do museu.
Então, da biblioteca jurídica, enfim, de tantos outros tipos de biblioteca que existe, né? E é preciso deixar claro que a biblioteca, ela, ao ter X livros sobre X assuntos ou Y assunto, ela não está manipulando ninguém, né? Ela não é um objeto de manipulação. O grande objetivo das nossas bibliotecas é dispor de grande quantidade de acervo, né? De grande quantidade de assuntos para que o seu público possa desenvolver esse pensamento crítico que o Alisson mencionou, tá? Então, o viés quem dá é o leitor. É o leitor que vai ler com o seu olhar, que vai dar significado à leitura, né? E sobre essa questão das crianças, dos adolescentes, não se interessar pela leitura, pela biblioteca, é muito em função disso que o Alisson mencionou. A gente está vivendo essa idade das trevas, né? As pessoas não têm acesso à biblioteca, à cultura, à leitura, à literatura, e quando tem, não sabe nem o que fazer com esses instrumentos, né? Eu trabalhei numa biblioteca escolar até o ano passado e foi feito todo um trabalho dos alunos se sentirem pertencentes à biblioteca, porque só quando a gente se sente parte daquele local, né, que a gente se apropria dele, né, e se apropria dele não só para ler, mas para fazer parte, para opinar sobre o que é legal de ter lá dentro, do que não é legal de ter, de quais livros querem ler, né? Porque era uma biblioteca escolar, né, que tinha uma finalidade pedagógica, uma finalidade de livros paradidáticos, né, com assuntos específicos de acordo com os planos de ensino de cada professor, mas nada impedia de que o aluno quisesse ler outros gêneros literários que não compusessem o plano de aula do professor. Né? Então, isso precisa ficar muito claro, né? As nossas bibliotecas, os nossos livros, eles são livres, tá? Nós, como bibliotecários, queremos que todos tenham acesso à maior gama de acervo possível. O olhar quem dá é o leitor, tá? É o leitor que vai direcionar a forma como ele vai dar significado para cada obra, né? Tanto é que a riqueza é exatamente essa, né? Eu vou entender as palavras, por exemplo, de Allan Poe, né? De uma forma e as pessoas vão entender de outra. Tem algumas pessoas que naturalizam o terror das obras dele, é natural, é legal. Tem gente que morre de pavor de ler as obras dele. Então, quem dá o significado é o leitor, tá? Eu não gosto muito dessa questão de proibição de livro, porque cada pessoa apreende o significado da obra de uma forma, né? E existem os contextos. Por isso que eu comecei já perguntando para o Alisson a respeito do contexto, né? O contexto da comunidade, porque é o contexto que diz muito sobre o entendimento que cada pessoa vai dar para cada obra, né? O contexto que diz sobre a importância daquele espaço cultural na vida das pessoas. Então, uma comunidade que é muito carente e tem acesso a esse instrumento, esse equipamento cultural que é a biblioteca, que é o livro, que é a leitura, você pense no impacto positivo que vai ter sobre essas pessoas, né? Como teve pelos exemplos que o Alisson trouxe, né? Ele trabalhou em vários centros culturais de regiões periféricas, né? Um só ele mencionou que não é de área periférica. E diferentemente de pessoas que já têm um acesso mais fácil a livro, a leitura, é um outro olhar, é um outro contexto, é um outro significado que é dado para a leitura, né? Uma pessoa letrada lê determinada obra, de uma pessoa não letrada ler. Vou ativar o mudo aqui, tá, pessoal? Não liguem o áudio enquanto a gente está falando. Então, por exemplo, estou até com um livro aqui, que ele é muito polêmico, né? E que eu vou me atrever a trazer ele aqui, que é o Avesso da Pele. Né? Eu estou com uma versão aqui de avaliação, né? Porque como bibliotecária de escola pública, né? A gente sempre recebe o exemplar escolhido antes dele chegar ao público, né? Então foi um livro que foi muito questionado, né? Que foi proibido em certas instituições, mas não é para ser proibido porque tem um contexto. E quando a gente indica uma leitura, né? Quando um adolescente, uma criança, né? De acordo com a faixa etária específica, pega uma obra, a gente, né? Como mediador de leitura, a gente deve trabalhar esse contexto com o aluno, com a criança, enfim, né? Independentemente do contexto que você esteja vivenciando e trabalhando a leitura e a cultura. Então, esse comentário longínquo, né, foi só para deixar claro de que a gente precisa contextualizar as coisas, né, e permitir que as pessoas façam as suas leituras
de acordo com o seu interesse, né, para que elas possam despertar o seu senso crítico, né, porque é só assim que as nossas gerações, as futuras gerações, podem melhorar a vida pessoal, a vida social, principalmente, né, ter essa criticidade de querer melhorar a sociedade, as suas comunidades, enfim. Eu vou passar a palavra agora, depois de muito falar, para a Dazimar, que já está com a mãozinha levantada aí já tem um tempo. Boa noite. Boa noite, Dazimar, estamos te ouvindo. Estava escutando tudo, como eu já tinha dito, né? Eu não estou em sala de aula, meu objetivo é outro, mas é sempre bom a gente tá vendo. E uma coisa eu quero é mais fazer um comentário do que uma pergunta, do que dúvidas. A palavra de Deus, ela nos diz assim, que o povo erra por falta de conhecimento, né? E vendo a palestra do professor Alisson, me interessou em algumas partes. E eu gostaria de voltar lá no começo, né? É muito importante a biblioteca. Hoje nós temos escolas que elas promovem, mas os alunos, eles dizem assim, nós somos obrigados. Não é um prazer, mas é mais por uma obrigação, por uma exigência para uma nota, né? Mas eu vou tirar por mim. Quando eu engravidei da minha filha mais velha, desde a barriga eu já lia. Eu lia com ela, eu contava histórias. Hoje ela tem um gosto pela leitura diferenciado, né? Hoje ela faz faculdade de medicina e ela fala assim, mãe, os estudos aqui, né? Ela estuda em outro país. Os estudos aqui é completamente diferente de tudo que eu vivi. Por quê? Porque esse incentivo de leitura ele tem que começar desde o bebezinho na barriga, porque várias situações, são contextos diferentes, que desde sempre ele tem que ser regado, cultivado. Aí chega uma certa idade, a biblioteca é bom sim. Tem ali uma biblioteca especificada num determinado gênero, outra em outro gênero, mas daí já é um conteúdo, já é uma transmissão de conhecimento que está ali pronto. Não tem mais um interesse, não tem mais um motivo de querer aprender, principalmente devido a essa tecnologia que nós temos hoje. Hoje você tem acesso a, se você quiser ir ao gosto de ler pela leitura, e isso é onde se torna a dificuldade dos jovens e crianças de adolescentes. O meu filho mais novo, de 7 anos, a professora deu um livro para ele ler e responder umas tarefas. Ele leu, respondeu, ela nunca corrigiu. Então, isso vai desestimulando ele, desestimulou ele. Mas como ele vive num ambiente onde tem sempre leitura, tem sempre livro, ele não apagou aquela chama, né? Então, eu creio assim que é mais uma chama que tem que ser incentivada, exatamente como a Emanuele falou. O que é essa falta de conhecimento? Hoje busca tanto, vamos lançar na escola a ideologia de gênero, tem biblioteca que fala de ideologia de tudo. Sim, não é pecado, tem que ter o conhecimento. Como é que você vai saber o que é certo ou errado? Como é que você vai conseguir saber para que caminho você vai tomar, que visão você vai tomar, que direção eu vou ter em relação àquilo, se eu não sei do que se trata, eu sei apenas aquilo que o outro fala. E aquele que tem uma vida levada mais para a leitura, ele se torna... Ele tem um caminho, ele tem uma possibilidade, ele se desenvolve acima de todos, porque por incrível, mas o cérebro dele ele é mais trabalhado, ele fixa melhor, ele consegue desenvolver habilidades que uma pessoa que só tem um conhecimento ali posto à sua frente, como se fosse, que nem eu estou falando, nós somos obrigados. Mas por que o aluno hoje, quando ele está numa série, no ensino médio, ou numa quarta série, ele já leva para esse lado? Porque lá do berço ele não foi ensinado que a leitura abre caminhos. Com a leitura você pode conhecer o outro mundo lá fora, você pode ter informações, você pode ter culturas diferentes sem sair dali. A sua mente ela consegue se desenvolver dentro de um livro a partir de uma leitura. Você começa a viver aquela história.
E isso foi tirado, porque lá no início, lá no comecinho, era para ser incentivado e não foi. Aí hoje quer, tipo assim, abrir a cabeça da pessoa, até dos mais velhos mesmo, e jogar, simplesmente jogar como se fosse, eu vou jogar aquilo que eu quero, aquilo que me interessa, aquilo que mais me chama a atenção. Então, hoje nós vivemos num mundo assim, do que chamou a minha atenção é o que eu vou ali. Do que me deu prazer é onde eu vou ali. Não importa se é uma arte, se está falando de uma arte, se está falando de uma fantasia, não. Não. Eu vou tirar aquilo que não existia, como o professor Alisson falou, né, das enciclopédias. Muito bom. Não é só a internet, ela é boa, ela nos dá a possibilidade de conhecer palavras, nos dá a possibilidade de não errar. Não precisa eu ir para a gramática ali certinha, através dos livros eu tenho esse conhecimento. Então, estão tirando isso e impondo uma tecnologia que, se ela falhar, é como o professor falou, volta a era da pedra lascada, uma escuridão, porque a clareza da mente, do cérebro, não existe mais, não tem como ir. Então, é como a palavra de Deus fala, o povo erra por falta de conhecimento. Conhecer aquilo que a gente não quer não nos dá o direito de fazer aquilo, mas de saber discernir o que é certo e o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso, que caminho certo eu devo seguir. Então, era somente esse meu comentário por hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Dazimar, pelo seu comentário, viu? Muito coerente. E o exemplo que você trouxe, né, marca uma característica que, infelizmente, não são todas as famílias brasileiras, né, que podem dizer que são assim, né? O exemplo arrasta, né? Então, um exemplo que os seus filhos tiveram em casa é a marca, né, de ter formado bons leitores, né? O nosso desafio é com os não leitores. Parabéns, viu, por ter criado seus filhos com essa cultura, né, desde o berço, a cultura e a importância da leitura, dos livros, né? Muito fundamental, né, para as pessoas que eles vão se tornar, que estão se tornando, né? Você já tem uma filha adulta já fazendo faculdade. Então, isso é uma riqueza, né? Uma riqueza que você trouxe para eles e que tecnologia nenhuma mata, né? Tecnologia nenhuma leva, né? O conhecimento que a gente constrói é para sempre, né? Podem nos tirar tudo, menos o conhecimento que a gente constrói. Alisson, você quer fazer algum comentário a partir do que a Dazimar disse? Sim, posso. Vamos lá. Obrigado aí pelas palavras, obrigado aí pela sua partilha aí desse ambiente de estímulo e promoção da leitura, né? A mesma Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia, ela foi o primeiro livro editado lá na época do Gutenberg, dos incunábulos. E quando foi surgindo um movimento editorial. E até hoje, a Bíblia é um dos livros mais lidos no mundo. Em contrapartida, a gente teve algumas experiências aí que a história às vezes nos relembra, o nosso contexto atual, que foram as listas de livros proibidos, né? O Códex, o Índex, que foram proibições pautadas nas convicções que não estão tão direta e indiretamente ligadas à questão do contexto da leitura, né? que foi as inquisições, né? Muito ligadas a igrejas católicas. A gente tem como um valor, né, esse estímulo desde cedo, né? Eu também sou um fruto desse estímulo desde cedo. Eu tive a felicidade de, quando eu tinha o quê? Uns 4 para 5 anos, a minha tia passou no vestibular da UFMG para pedagogia, lá nos anos 1980. Então, ela veio morar com a minha família, e eu e a minha irmã mais velha, nós nos tornamos, digamos assim, as cobaias das correntes pedagógicas que ela tinha lá, né? Então, a gente tinha não somente a questão da leitura, mas a questão da aprendizagem também, muito ligadas a isso. Pela cara da Emanuele, eu sei que a gente já está prestes a encerrar, né, Emanuele?
preocupa não, Alisson. Está no seu tempo. Eu estou fazendo comentários aqui sobre o que você está falando. Tudo bem. E aí, voltando ao exemplo da Bíblia, né, e a gente pensando a questão das bibliotecas públicas, diferente, né, da biblioteca escolar, que é importante que a gente deixe bem explicitado aqui, né, que a gente está falando de bibliotecas de acesso ao público, a gente pode correlacionar as bibliotecas públicas com as bem-aventuranças lá, né, que são aquelas pessoas que são excluídas, que não têm acesso, né, que são marginalizadas. Essas pessoas, a biblioteca pública é também para elas, né? Diferentemente do ambiente escolar, que tem aquela obrigatoriedade, a biblioteca pública ela é um espaço de fruição, ou seja, ela vai ter uma leitura sem um compromisso com o resultado, com o questionário, né? E o estímulo à leitura ele passa por isso, para além do contexto pedagogizante, doutrinador, de uma leitura que tem que ter um resultado a partir daquilo. A biblioteca pública ela é um espaço onde a pessoa lê porque ela quer ler, lê o que ela quer ler, né? E como eu disse em algum momento aí para trás, vive aqueles direitos do leitor, para citar novamente o Daniel Penac. É importantíssimo, né, como foi falado aí, o estímulo no ambiente familiar, né? Então, assim, eu tenho o exemplo dos meus sobrinhos, minha irmã é professora de história, o marido dela fez metade do curso de química, e eles estimularam a vida inteira, desde a vida intrauterina, a leitura. Hoje, os meus sobrinhos, uma tem 9, o outro tem 6, eles são ávidos leitores, eles são crianças extremamente críticas, né, no sentido de ter uma percepção do mundo, de ter um pensamento apurado dentro da realidade que é o pensamento da criança, porque muitas vezes a gente, enquanto adulto, a gente pormenoriza ou menospreza ou dá menos valor para a compreensão que a criança tem do mundo, mas é importante que a gente, nesse processo de aproximação, nesse processo de formação da leitura, a gente valorize a compreensão de mundo do outro, seja ele uma criança, seja ele um morador de rua, seja ele alguém que bate na nossa porta, ou que está dentro da biblioteca onde a gente trabalha, ou no nosso espaço de convivência e relação. Hoje em dia, a empatia é um valor que está se perdendo, né? As pessoas sentam nos assentos preferenciais e não arreda o pé. Esses dias, minha mãe tem 71 anos, ela teve que ir dentro do ônibus em pé do bairro onde ela mora até o centro, porque ninguém levantou, só sentou na hora que a pessoa foi descer. Então, as pessoas elas não têm a simpatia, né? E é preciso a gente viver esses valores que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, né? Ser empáticos com os outros, né? À toa que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou milhares de pessoas. Fim da minha mensagem. Perfeito, perfeito, Alisson. Alguém tem mais algum comentário, alguma questão para ser levantada? Eu vi que vocês estavam comentando aqui no chat, né, enquanto eu falava, enquanto o Alisson falava também. O conteúdo de hoje foi muito rico, Alisson, muito mais rico do que imaginavam, né? E eu tenho só te agradecer por ter aceito o meu convite, por ter estado aqui conosco, viu? Lazimar, você vai falar mais alguma coisa? Só acrescentar um pouco em relação a passar a cultura, né? Eu fiz até um comentário na lista de assinantes que foi pedido em relação, porque hoje, que nem você falou, são comentários a respeito de pessoas que não gostam de leitura. Mas a base, eu ainda volto a dizer que está nisso. Por que hoje nós temos uma sociedade voltada muito para as drogas, para essas coisas? Porque os pais, eles não têm mais esse amor, e eles não importam mais se o filho vai fazer isso. Quando crescer, toma o caminho que quiser, Deus cuida, o mundo lá fora cuida. Eu acho, assim, que foram criados muitos órgãos de leis
que proíbe a correção, que proíbe isso, proíbe aquilo, mas se esqueceram que valores tão pequenos, né? O que é a leitura? A leitura é um caminho que te abre portas positivas. Ela não vai te levar para caminhos negativos. Então, isso foi tirado, está sendo tirado, como estão vendo a perca da família, porque a família está perdendo seus valores, infelizmente, os valores estão sendo esquecidos, deixados de lado. E por causa de quê? Porque não tem mais esse incentivo que tem que começar de casa com a leitura. A escola promove, ela está fazendo a parte dela, mas ainda é muito pouco ainda para que seja passado esses valores, para que não seja perdido tanta criança, tantos jovens, tantas famílias. Ainda é muito pouco. O incentivo tinha que ser bem maior, bem maior. O que está fazendo é muito e a minoria está pegando, está captando. Então, daqui mais uns 20 anos, o que vai ser esse povo sem esse conhecimento, como o professor Alisson falou, achei muito importante a fala dele. Se a tecnologia falhar, hoje nós temos o celular, antigamente a gente tinha que decorar os números, decorar não, aprender os números de telefone da mãe, do pai, de um amigo, de uma amiga. Hoje, se não tiver a foto, você... Se trocar de foto, então, você não sabe, se duvidar, você não sabe nem quem é sua mãe naquele número. Então, parece assim que ficou assim, está sendo uma perca muito grande, muito grande, muito grande. A minha tia, eu só quero deixar, a minha tia, quando nós viemos aqui para o Mato Grosso, que eu sou do Piauí, natural do Piauí, quando a gente chegou aqui, eu me encantei com ela. Ela lia bastante, ela gostava de romances. A minha tia, se você desse uma palavra para ela, aquilo ela formava um livro com aquela única palavra, né? Então, eu achava tão lindo aquilo nela, que eu falei, eu também quero. A forma, e ela falava através do livro, da leitura que ela tinha, da leitura que ela gostava de ler, que ela buscava, ela não tinha preguiça. Aquilo abriu portas imensas para ela, e ela deixou o legado dela muito bonito na leitura, muito importante. É um incentivo dentro da família mesmo, até mesmo da própria sociedade. Eu agradeço. Perfeito, Dazimar, muito coerente tudo que você trouxe, né? E dá margens para a gente trazer várias outras reflexões, né, sobre a formação dos leitores, né? Que é o nosso grande desafio no contemporâneo, né? Nosso como bibliotecários, né, dos professores, dos pedagogos, né? É trazer essa construção, né, esse gostar de ler, essa afinidade, né, com o mundo das letras de forma leve, né? Porque essas pessoas, essas crianças, esses adultos e adolescentes não têm essa base familiar, né? Hoje são outros valores, há questões sociais também envolvidas, então é um assunto bem complexo, né? Tem essa perspectiva que você trouxe das famílias, tem as questões sociais que já remontam a muitos anos, né? E que vão se refletindo no hoje, né? Tem a questão das políticas públicas, então é um assunto bem abrangente, mas você pincelou vários aspectos que dá para a gente refletir e quem tiver interesse continuar pesquisando e discutindo sobre esse assunto, viu? Alisson, tem algum comentário? Só agradecer pela oportunidade, né? Eu acho estranho as pessoas me chamarem de professor, porque eu não leciono, né? Eu sou bibliotecário. Mas, parafraseando aqui, né, o Guimarães Rosa, ele fala que mestre não é aquele que ensina, mas aquele que de repente aprende. Então, nesse aspecto, né, eu sou professor. Obrigado pela oportunidade. É importante para mim, às vezes, ter esses momentos, né, de falar sobre si, falar sobre a sua atuação, que a gente vai rememorando as coisas. Eu acho e que bom que pude contribuir aí com o desenvolvimento de vocês, estimulando vocês a serem mediadores de leitura, a serem pessoas que
mediam o contato com a leitura, seja no suporte livre, seja em dispositivos, e tenham coragem. Acho que é fundamental a gente ter coragem para a gente desafiar esse mundo da forma como ele se apresenta, e esses desafios do cotidiano, e o estímulo à leitura é um desses desafios. Perfeito, Alisson. Muita gratidão, viu, pela sua presença aqui nessa noite de hoje. Foi uma noite linda te ouvir, compartilhar das suas experiências, dos seus posicionamentos tão importantes. Viu? Fica aí o convite para você voltar mais vezes, trazer novas perspectivas, né? Fica o convite para vocês lerem a dissertação do Alisson também, né? Que traz um pouco mais dessas experiências dele com leituras nos centros culturais de Belo Horizonte, viu? Muito obrigada, Alisson, gratidão mesmo. Melhoras para você, né? Que você está com essa tossinha seca aí, melhoras, viu? Muito obrigada a todos que continuaram conosco aqui até essa hora e até a próxima oportunidade, gente. Gratidão mesmo, viu?